Olá, meus queridos, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar de tributação de dividendos, né? Deve estar todo mundo sabendo que o governo mandou para o Congresso uma proposta de tributação de dividendos, na realidade uma proposta ampla de tributação de investimentos, etc. A gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje, mas sem entrar na polêmica, na moralidade, na questão se deve, se ou não deve se fazer isso, né? Eu vou tentar explicar para vocês por que essa mudança está sendo feita com um pouquinho de história, né, dessa confusão que muitos empresários brasileiros fazem entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Isso começou lá na década de 90, existia um problema principalmente de fiscalização para a Receita Federal, e o problema que existe hoje é praticamente o mesmo da época, a gente está resolvendo fazendo o contrário do que fizemos na época. Então fica comigo que você vai conhecer essa história. Pessoal, de início, assim, a gente não vai discutir a questão moral, né? O governo está dizendo que seria imoral que a receita que viesse da renda do capital não fosse tributada, etc. Eu não vou entrar nesse mérito. Assim, a minha visão pessoal é a seguinte: a questão de pagar ou não pagar impostos não está associada com a moralidade filosófica, né? Aquela questão do bem e o mal. Assim, não dá para a gente dizer o seguinte: se eu vou pagar R$ 20 de imposto, posso pagar 10 dentro da lei, né? Faz sentido pagar mais. Assim, eu não sou mais moral porque eu optei por pagar mais imposto. Até porque se isso fosse verdade, você doaria o seu dinheiro para o governo. E você há de convir comigo que provavelmente esses R$ 10, se você usasse para fazer as suas doações, ou até se você usasse para fazer o seu consumo ou o seu reinvestimento, possivelmente vai ser melhor usado do que o governo, porque o governo é uma entidade que tem atrito, né? O dinheiro que entra no governo sai como serviços, etc., mas existe muito atrito no meio, muita perda. Então não existe essa lógica, na minha cabeça pelo menos, de que eu tenho que sempre pagar mais imposto para ser mais moral. Então, de início a gente já fala isso. Eu não vou tratar da moralidade de se pagar imposto, porque na minha visão são coisas completamente diferentes. O que eu vou lembrar a você é o seguinte: na década de 90 e antes, a Receita tinha um problemaço para fiscalizar as empresas, porque o empresário, como existia tributo sobre dividendo, etc., o empresário não distribuía o lucro. Por que eu sei disso de forma tão próxima? Porque eu era garoto na época, mas o meu avô era um industrial na década de 80 e foi uma pessoa de posses, né, muito rica, empresa muito grande, que veio a quebrar logo depois. E o que ele fazia, e que praticamente todos os empresários médios e até grandes faziam, era colocar todo o patrimônio de uso dele. E até algumas... Isso que eu estou falando aqui eu não sei como era a lei na época, mas imagino que também seja. Hoje é completamente irregular. Você comprar patrimônio no nome da empresa e você utilizar aquele patrimônio completamente irregular, e na época também era. Só que na época você não tirava o dinheiro da empresa, porque imagina, vamos supor que seja 20% do dividendo, 15%, não sei, vamos colocar 20% para a gente fazer uma conta fácil. Se eu preciso, por exemplo, de R$ 1.000.000 para comprar um imóvel no meu nome, eu preciso tirar da empresa 1.200.000 e pouquinho, para depois que tirar os 20% do dividendo, eu conseguir sobrar 1 milhão para comprar o imóvel. Então assim, o cara comprava o imóvel no nome da empresa e usava. Assim, eu sei disso porque o imóvel onde eu morei era da empresa. E assim, eu muito garoto, 10 anos, 12 anos, falei assim: mãe, mas se não é nosso, se a empresa quebrar, acabou, a gente não vai ter nada, não vai ter onde morar e tal. Sempre, assim, desde criança mesmo, quando a minha mãe falou que o imóvel está no nome da firma, assim, eu não tinha noção dessas questões de direito, etc., eu era criança, falei assim: caramba, gente, então a gente não tem nada. E é fato, né? O que aconteceu? Quando ele quebrou, todos os imóveis, os carros, tudo aquilo não era patrimônio dele. E isso é uma coisa que incomodava demais a Receita, porque o cara, assim, por que ele vai pagar se ele pode comprar dentro da empresa? É ilegal, não sei se é ilegal na época, né? Eu sei que hoje é completamente irregular, na época também devia ser, essa confusão de PJ com PF, né?
você abre uma empresa, é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, na hora que você abre uma empresa, você abre uma terceira entidade. Se você pegou 100 mil reais do seu patrimônio pessoal, que você pode fazer tudo o que você quiser, e colocou dentro de um capital social de uma terceira entidade, nesse exato momento você abriu mão da prioridade sobre aquele capital. A prioridade daquele capital passou a ser do credor, depois passou a ser do empregado, depois do imposto. Quer dizer, na hora que você decide montar uma PJ, você está abrindo mão da prioridade que você tem sobre aquele capital. E por que isso? Porque no momento em que você vira uma pessoa jurídica, você começa a se relacionar com terceiros. Você tem fornecedores, você tem as pessoas que te emprestam dinheiro, você tem empregados, você tem impostos, você tem um monte de coisa. E todos esses caras, o meio ambiente, por exemplo, se você é uma mineradora, você precisa criar reservas para depois recuperar aquela área que você está desmatando, etc. Tudo isso não é mais... Você não pode simplesmente ignorar o resto todo e cuidar só de você mesmo. E no caso específico, quando você compra um imóvel, uma casa de campo e coloca dentro da empresa, aquilo ali não está gerando... Imagina que você tomou um empréstimo no nome da empresa, comprou uma casa de campo. Quer dizer, aquilo aí não está gerando fluxo de caixa, não está gerando renda para que você pague o credor, Então pode ser considerado fraude a credores, etc. Mas o problema daquela época era você simplesmente colocar tudo dentro da empresa, porque se você retirasse, você gastaria muito para poder comprar aqueles mesmos bens. Um erro absurdo. Muitos até hoje fazem de pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa. Então olha que bizarro. O cara ele tem uma empresa que tem que servir a um propósito social, Quando você assina um estatuto social, as pessoas costumam dizer o seguinte: eu não assinei o pacto social. Eu realmente não assinei, eu nasci nele, não tem o que fazer. Mas na hora que eu assino um estatuto, de fundação de uma empresa, você assinou aquilo, você está endossando que você está dentro daquela lei, daquela legislação, daquele Código Civil, etc. Então a abertura é voluntária. Então as pessoas, olha que loucura, o cara ele pega, não compra o imóvel no nome dele, compra o imóvel no nome da empresa, usa o imóvel de casa de campo, e aí a amortização daquele imóvel vai reduzindo a base de imposto de renda. Ou então ele começa a pagar contas pessoais, conta de casa, condomínio, etc., do próprio imóvel, e aquilo ali vai também reduzindo a base do imposto de renda. Então, assim, é um negócio completamente irregular, mas absolutamente normal naquela época, até porque a força de fiscalização da Receita era mínima, Hoje a Receita é gigantesca, na época era muito menor. Então, a ideia para resolver isso tudo foi aumentar muito o tributo do imposto de renda, que aí você... Por que isso é bom para a Receita? Porque o cara já pagou, amigo. Sai, sei lá, de 20% para 34% ali, o cara já pagou. E aí dane-se, não preciso fazer mais nenhum controle de absolutamente nada. Aí, não tributa o dividendo. Isso estimula o quê? Estimula o sujeito a tirar o dinheiro da empresa, distribuir e colocar o dinheiro em nome próprio. Por que é muito melhor você ter os imóveis em nome próprio? Cara, porque assim, se você não fraudar ninguém na sua empresa e ela quebrar, em princípio o seu patrimônio pessoal pode estar protegido. E você enriquece do seu imposto de renda pessoa física. A gente começa a ver essas coisas, você não está fazendo nada ilegal, você tem uma casa de campo que é sua, você tem um jatinho que é seu, você que paga aqueles custos, etc. Você fica dentro da lei. Essa ideia inicial, acho que o Everardo Marcel deu uma entrevista falando que era isso, resolveu um monte de problema. Mas a questão que acontece agora é uma questão diferente, completamente diferente. A Receita, eu sei disso porque se você, eu já fui CLT e já fui PJ, pessoa jurídica. E eu usei pessoa jurídica para fazer trabalhos de pessoa física. Eu usei pessoa jurídica como professor, como cooperativa de professor, usei como sociedade de comandita em ações, etc. Inclusive, eu fiquei 2 meses como sócio de comandita em ações para receber de uma empresa e era um negócio espetacular. A empresa te devia 3 mil reais, ela te pagava 2.900, um negócio, ou 3. Incrível. Essa empresa, no exato momento que eu entrei, 2 meses depois, ela recebeu uma autuação da Receita colossal, na faixa de 15 milhões de reais. Os professores que vinham fazendo isso há 5 anos, assim, recebendo como sócio de uma sociedade de comandite em ações, todo ano trocando isso, os caras, isso foi considerado burla pela Receita. Teve um professor que teve uma autuação pessoal de 400 mil reais. Ainda bem que eu tinha só 2 meses, que eu não entendo disso.
Me pediram para agir dessa maneira. Mas o que aconteceu? Na hora que a Receita fez isso, o cara mudou a forma de recebimento para RPA, para direito autoral, para PJ normal, aumentou. Assim, o que você recebia de 3 mil, você passou a receber 1.600. Um monte de professor saiu da empresa e acabou voltando depois porque viu que todas as outras empresas estavam fazendo isso. Então a Receita tem uma visão de que esse tipo de pejotização, né, em que você vende o seu trabalho, não estou entrando no mérito se isso é moral, se isso é certo, nada disso. Então a questão é a seguinte, a Receita vê que essa pejotização específica, ela é uma burla ao sistema de trabalho. Por que ela acha isso ruim? Porque você paga... Na realidade, acho que ela nem está muito preocupada com o imposto de renda. Ela está mais preocupada com o fato de você recolher muito pouco o INSS. Porque o INSS é a pior coisa do salário, no meu entendimento, né? Porque se você for, por exemplo, um engenheiro que trabalha para a Petrobras, você pode ser CLT, porque CLT você não pode porque você teria que fazer concurso. Então você pode, por exemplo, ser contratado por uma empresa como CLT e a empresa emite nota para você e normal. Se essa empresa te dá um salário de 30 mil, né, um bom engenheiro da Petrobras, 40 mil e etc. Se ela te dá esse salário, o que ela tem de custo é um negócio colossal. Então o que ela faz? Ela fala assim, ó, eu não me relaciono com você como CLT, né? Aí eu me relaciono com você como PJ. E você dentro da sua empresa, você se paga um prolabore. Só que você não paga um prolabore de 30, 40 mil, que seria o salário que você mereceria. Você paga um prolabore de 1.000, né? Ou até de 6 mil, se você quiser pagar o INSS pelo teto. Mas se você botar 40 mil, você vai pagar em cima do prolabore um INSS gigantesco. Então as pessoas não fazem isso porque o custo é alto. Então assim, se o business que você está fazendo para a empresa gera um custo para ela de 50 mil por mês, se você fizer via CLT, provavelmente vai sobrar para você 22. Se você fizer via PJ, vai sobrar para você 30. 35, vamos dizer assim, até um pouquinho mais do que isso, tá? Porque a empresa tem que pagar os impostos dela também, está te contratando e tudo. Então, esse tipo de coisa que a Receita hoje quer enfrentar. Como distribuir lucro é custo zero, o que as pessoas fazem? Você pega, por exemplo, a pessoa da Globo, né, William Bonner e tal, sofreram agora, recentemente, várias pessoas da Globo, a autuação da Receita por burla, ou seja, o cara ele é empregado, ele tem inclusive exclusividade com aquela emissora, e ele emite nota. Qual é o objetivo de emitir nota? Pagar 10, 12% de imposto, distribuir 100% do dividendo a zero. A Receita entendeu, pô, eu não consigo controlar, essa é a minha visão, não sei se é isso, eu não consigo controlar isso tudo. Então vamos voltar à tributação antiga, deixa para que o cara não pegue o próprio trabalho dele e transforme numa pessoa jurídica. Porque na cabeça da Receita, e assim, vocês têm que entender que servidor público é diferente do pessoal da iniciativa privada, porque na iniciativa privada você tem uma lei e você, desde que não descumpra aquela lei, você está dentro, tá na boa. Então se não está escrito que não pode, você faz, tá safo. Tá certo? Óbvio que com todo o arcabouço legal. O servidor não tem opção, né? Tá todo mundo falando de prevaricação ultimamente. Prevaricação é isso. É o cara saber que existe uma coisa que ele precisa correr atrás e não corre. Então ele não tem opção. Então quando ele vê essas burlas, ele pode até achar que não é justo, que não é legal, que não é moral, que tá errado e tudo. Mas ele é obrigado a ir. Então talvez o pessoal da Receita esteja falando o seguinte, ó, pessoal, pra gente não ter que ficar correndo atrás de 800 mil PJs, que ficam, ou 500 mil PJs, que ficam substituindo o trabalho pessoal por trabalho, a CLT por trabalho de pessoa jurídica, vamos colocar uma tributação de dividendo, porque se esse cara tirar o dinheiro, aí o que vai acontecer provavelmente é o que acontecia antes, o cara vai deixar o dinheiro dentro da empresa, então você vai ter um monte de médico aí, como a empresa, né, que médico também recebe assim, profissional liberal de uma maneira geral recebe assim, advogado recebe assim, então provavelmente você vai ter um médico com uma empresinha só dele e ele vai estar indo para casa de campo que está numa outra empresa, ele vai estar indo, vai voltar o mesmo problema adiante, quer dizer, essa é a minha visão, eu acho que é isso que está acontecendo, né? Mas o que eu entendo do frigir dos ovos que, assim, a gente paga muito imposto, mas a minha sugestão, se é que eu posso dar uma sugestão a respeito disso, é que as pessoas, elas possam ter dentro da sua estruturazinha, eu sou dono de uma empresa de engenharia que sou só eu mesmo, eu posso colocar um salário para mim de 30 mil, 35 mil, que é um salário justo para ser o diretor daquela empresa que fatura 50 mil por mês, trabalhando para a Petrobras, emitindo nota, etc., e o governo poderia fazer um ajuste no INSS para que, em vez de eu pagar
o INSS sobre 50 mil, ou sobre 30, ou sobre todo o valor que eu vou passar para mim, para o meu salário, eu pago só até no máximo o limite do INSS, que é R$ 6.500, você pagaria uns R$ 700 na sua pessoa física, a empresa pagaria 15% ou 20%, tem que ver a regra sobre isso. Porque o grande problema do Brasil é que a pessoa que ganha um salário muito alto, ela só pode se aposentar até R$ 6.000, que é o limite máximo do INSS, só que a empresa dela paga sobre 50, 100, 200 mil. Então, se o William Bonner estivesse recebendo como CLT, vamos supor que ele ganha aí R$ 1 milhão por mês, a empresa dele teria que pagar INSS para contribuição previdenciária de R$ 1 milhão, só que ele só ia se aposentar com 6 mil. Então, realmente, essa, no meu entendimento, é a principal distorção tributária do Brasil, que o Robin Hood está aí, né? O Robin Hood é salários altíssimos que se limitam a pagar, a se aposentar com R$ 6.000, que bancam os déficits dos outros salários menores, que pagam até aquele limite mesmo. Essa mudança, talvez, né, para dentro das PJs, poderia estimular as pessoas, ao invés de ganhar um saláriozinho mínimo e pegar o resto todo como distribuição de renda, ter um salário mais alto, entendeu? Poder se aposentar lá com o teto do INSS e não pagar um INSS sobre 50 mil, 60 mil, 70 mil, que é o salário que ele conseguiria fazer, né? Mas, em resumo, pessoal, explicando para vocês, eu acho que a gente fechou uma porta no passado e abriu outra. E agora a gente vai fechar essa outra para abrir a mesma.